Salve, salve pessoal, tudo tranquilo? Maravilha. Bom, pessoal, hoje eu tenho uma tarefa complicada, não é? Um exercício de didática aí. Eu vou tentar explicar para vocês uma das teorias mais complexas do mundo científico, não é? Que é a teoria de Charles Darwin sobre a evolução das espécies. Desse livro aqui. Pessoal, esse livro tem mais de 600 páginas, tá? Então, não é tarefa tão simples assim tentar aí resumir em 5 minutos uma teoria aí que, na verdade, ele demorou anos para concluir. Inclusive, ele cita muitos outros cientistas, não é? Que ele tomou por base também aí para formular aí a sua teoria. Bom, nada melhor, pessoal, se vocês tiverem um tempo aí, né? Fazer a leitura deste livro aqui. Apesar de ser bem longo, né? Ele possui aí cerca de 600 páginas, né? Tem mais de 600 páginas. Mas seria interessante, se vocês tiverem um tempinho aí, né? Fazer a leitura, ok? Bom, vamos lá então. Nada melhor aí do que fazer a leitura de um pequeno trecho do livro que eu acredito que tem ali a base essencial da teoria de Charles Darwin, não é? Então vamos lá. Em 5 minutos eu vou tentar explicar para vocês então a teoria de Charles Darwin, a origem das espécies. Causas da variabilidade. Quando comparamos indivíduos da mesma variedade ou subvariedade de nossas plantas, desde a muito cultivada, ou de nossos animais mais antigos, um dos aspectos que nos chama mais atenção é que eles, em geral, diferem mais um dos outros do que os indivíduos que pertencem a uma espécie ou qualquer variedade em estado natural. Bom, pessoal, essa leitura ela aparece logo no primeiro capítulo do livro, né? Logo no início do livro. E faz aí a gente entender um pouquinho como ele observava, né? Como ele notou essa diferença e acabou aí fazendo uma grande pesquisa durante anos e formulando a sua teoria. Mas vamos lá, vamos direto ao assunto. Pessoal, se vocês notarem, por exemplo, os gatos domésticos, não é? Uma mesma ninhada, por exemplo, você encontra lá um gatinho preto, um gatinho branco e preto, um só branco. Enfim, existe uma variedade aí de características, né, dentro de uma mesma ninhada de gatos aqui no exemplo. Só que na natureza isso não ocorre, pelo menos não dessa forma. Vamos pegar o exemplo aí do urso polar, né? Numa ninhada de urso polar, os ursos serão brancos, né? Basicamente brancos, né? Essa variedade característica não existe em meio natural. Já no meio doméstico ela existe. Por quê? É o seguinte, pessoal, no meio doméstico, quem cuida desses animais, quem trata desses animais, somos nós. Né? Então ele não tem um convívio selvagem, um convívio natural, né? Ele não depende da natureza para a própria sobrevivência, ele depende de você, né? Então o que acontece? Com o urso polar, pessoal, né? Com o urso polar, o que deve ter acontecido ali? Há milhares de anos atrás, provavelmente nascia também uma certa variedade ali, um pouco mais escuro, um pouquinho mais claro, né? Mas havia tal variedade. O que será que houve ali no meio natural, né? Porque o urso não depende de nós, ele depende dele e da natureza. O que aconteceu ali? O ambiente dele, né? O gelo, né? O ártico, né, pessoal? Um ambiente branco. Ele é um animal carnívoro. Então, para ele chegar próximo da presa, é interessante ele se camuflar naquele meio ambiente dele. Ele se camufla ali, né? Então, a presa não vê ele chegar. Já o ursinho mais escuro, no caso, ele é avistado com mais facilidade e ele provavelmente não vai conseguir alcançar o alimento dele, já o branco vai. Então essa característica que acabou aí ajudando esse urso a sobreviver, ela vai ser passada para as próximas gerações e assim sucessivamente, até chegar ao momento aonde só nascerá urso
branco, né? Só nasce urso branco. Já com os animais domésticos isso não acontece, porque ele não depende da natureza. Ele depende aí de nós, ele depende de você. Tudo bem? Então essa é a base da teoria de Charles Darwin, pessoal. As espécies elas se adaptam ao meio ambiente, né? Elas dependem do meio ambiente, ok? Então se ela pode ser a camuflagem dela com aquele lugar ali, pode ser o tipo de alimentação disponível, né? Por isso que na natureza não existe tanta variedade aí de cores, tamanhos, enfim, né? A onça pintada, por exemplo, né? Ela só nasce aí de um tipo, ok, pessoal? Bom, eu acho que eu consegui aqui, se eu excedi o tempo foi bem pouquinho. Valeu, pessoal! Se tiver alguma dica de aula aí, tá? Deixa aí nos comentários que eu vou aí tentar fazer, ok? Vou tentar aí produzir essa aula para vocês. Tchau, tchau, pessoal, e até logo!